Olha, você falou que não gosta muito do sistema do vestibular. A galera perguntou aqui que outro sistema ou que outra ideia você tem que seria mais legal e mais justa para ingressar nas Não universidades. ter vestibular, né? Então, é que assim, quando eu falo, eu acredito que o pessoal tá querendo que eu proponha um outro Mecanismo. método de ingresso, uma outra seleção. E eu não quero que tenha seleção nenhuma, tá ligado? Eu sei que atualmente isso seria inviável, né? A gente não tem hoje vagas suficientes pra todo mundo, mas isso é o que tem que ser mudado, tá ligado? Porque, mano, existe vaga pra todo mundo no ensino básico. Por que não existe no ensino superior? Porque eles não querem que o ensino superior seja pra todos, né? Assim como durante um bom tempo o ensino básico não foi pra todos. A escola pública no Brasil ela surge pra elite. Para muita gente é loucura falar uma coisa dessas hoje, mas a escola pública ela surge pra elite, né? Inclusive eu tenho aprendido muito isso na minha licenciatura que eu tô fazendo agora, né? Lá na USP. A professora, ela tem falado muito sobre Mano, é cada coisa que eu tô aprendendo lá que eu nunca ouvi falar na minha vida, né? E o engraçado é que os professores, às vezes, eles falam como se todo mundo já soubesse do que você está falando, né? E eu, como eu já sou bocudo, eu já falo, professora, eu não sei o que é isso. E aí a professora tava falando, as escolas monumento. Eu falei, eu não sei o que são escolas monumento, o que é isso? E aí ela própria se falou, nossa, eu falo como se todo mundo soubesse, né? Eu falei, pois é. Aí ela foi explicar. Ela falou que as escolas monumento eram escolas que foram fundadas no começo do século XX para a elite paulista, né? Então elas estão localizadas no centro de São Paulo. São escolas gigantescas que parecem até museus. Então um exemplo que todo mundo que é de São Paulo já deve ter passado por ali de uma escola monumento é a que tem na Praça da República, que atualmente é onde está a Secretaria de Educação. Aquele prédio amarelo ali na saída da Estação República, na Praça da República, foi uma chamada escola monumento. Então, antigamente, igual eu falei, né? A escola, o ensino básico ele era dividido de outra forma. Era o ensino fundamental, era o ensino primário, o ensino ginasial e o ensino colegial, que hoje é Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. Antigamente, só o ensino primário, da primeira à quarta série, era universalizado. Qualquer pessoa poderia chegar e fazer da primeira até a quarta série. Para passar dali em diante, tinha que fazer uma prova, que era o exame de admissão. Era pique um vestibulinho, tá ligado? Consequência, a grande maioria das pessoas não faziam ou não passavam, né? Ou seja, paravam na quarta série. Então a gente vê muito isso hoje. Vai perguntar para os nossos avós, até que série você estudou? Até a quarta. É verdade. É isso. Às vezes até nossos próprios pais também, né? Por causa disso. Porque para passar da quarta, limitador, né? tinha que fazer uma prova, tá ligado? Porra, a pessoa que tem que trabalhar, igual meu pai, desde o sexto ano trabalhando, 6 anos trabalhando na roça e tudo mais. Enfim, então o ensino básico não era democratizado, não era universalizado. Nessa época também não existia vestibular na universidade. Então olha só, as pessoas hoje, muitas não conseguem conceber uma outra realidade sem vestibular, mas elas também não sabem que antigamente não existia vestibular. Claro, existiam outras formas de seleção, mas que eram muito diferentes, muito mais leves do que o vestibular, tá ligado? Então o vestibular como sendo esse dia do ano em que todo mundo vai no mesmo momento fazer uma prova, isso é nada a ver, tá ligado? Por exemplo, agora nesse momento eu tô fazendo autoescola, né? E aí eu fiquei fazendo essa comparação, falei, mano, a todo momento na autoescola tá tendo as provas pra você tirar a sua carteira, tá ligado? Por que pra entrar na universidade não pode ser assim também? Tem que ser um dia específico do ano, que se você perder aquele dia, você tem que esperar mais um ano pra fazer, tá ligado? Eu acho que deveria tá sem... Assim, né? Sou contra o vestibular, mas se é pra ter, abre direto, abre todo mês, tá ligado? Mas enfim, então antigamente era meio que assim, eram outros processos seletivos de outras formas, né? Não era o vestibular propriamente. E aí, quando que começa a surgir o vestibular? Exatamente quando eles acabam com o exame de admissão. Então, na época em que o ensino básico não era universalizado, não existia vestibular. Quando o pobre pode fazer a escola pública até o final, porque como eu falei, antigamente a escola pública era para elite, quando o pobre começa a concluir a escola pública, as universidades colocam vestibulares para barrar a entrada dessas pessoas nelas. Então, o exame de admissão acaba em 1971, a FUVEST é criada em 1977. Né? A USP criou a FUVEST, né? Cria esse vestibular para entrar nela, pouquíssimos anos depois de acabar o exame de admissão. Então, o vestibular, ele, né, dizem, né, a desculpa é que agora tem mais concorrência, não dá pra admitir todo mundo, mas é uma desculpa. Na realidade, é porque eles não querem todo mundo lá dentro, eles vão criar uma barreira pra limitar, pra filtrar quem vai entrar, né? E como eu já falei, quem entra? Quem teve mais preparo, quem não precisou trabalhar, quem tem uma família estruturada, quem tem uma casa da hora, quem tem curso de inglês desde da infância, etc, etc, né? Enfim... Então, voltando para hoje, o que eu acho que deveria ser feito? O governo, o Estado, tem que investir mais na educação pública, tanto na básica quanto na superior, abrir mais campi das universidades,
expandir as vagas, né? Por exemplo, os governos do PT, Lula e Dilma, eles ficaram com essa marca de terem sim ajudado, né, a população pobre, negra a entrar nas universidades. Isso é um fato, né? As políticas que foram feitas. Mas tudo que os governos petistas fizeram tiveram contradições, né? Sendo governos da chamada conciliação de classes, né, eles tentam fazer coisas que vão beneficiar tanto os ricos quanto os pobres, né? Então, quase todas as políticas que o Lula e a Dilma fizeram foi isso, beneficiarem ricos e pobres ao mesmo tempo. Então, eles investiram muito no ensino privado, por exemplo. Então, eles basicamente salvaram várias universidades privadas da falência, né, ali no começo dos anos 2000, injetando muito dinheiro público através do FIES e do ProUni. Todo esse dinheiro poderia ter sido investido em universidades públicas para expandir as vagas, construir mais campos, etc, contratar mais professores, tá ligado? Então, assim, claro, teve muitas pessoas que se beneficiaram do ProUni e do FIES, isso é inegável, né, entraram nessas universidades privadas, que bom, mas, querendo ou não, as públicas são as melhores. Isso, né? As públicas são as melhores e continuam sendo as mais inacessíveis. Tá ligado? Os governos têm que focar mais em investir nelas. Com certeza. Para que os pobres comecem a entrar mais nessas universidades públicas que estão, né, nos rankings aí. Se você for ver, das 17 melhores universidades do Brasil, 15 são públicas. Só 2 são privadas. E essas 2 privadas são as PUCs, né? A PUC de São Paulo e a PUC do Rio de Janeiro. Então, ou seja, são 2 privadas de elite, que não são acessíveis para o pobre também. E as outras 15 são públicas. A USP é a primeira, a Unicamp é a segunda e por aí vai. Então tem que ter mais investimento nessas universidades para ter mais vagas e assim a gente poder acabar com o vestibular. Vai ter vaga para todo mundo, tem que ser igual a escola, tá ligado? Porque é o que eu falei, acabou o exame de admissão, foi expandida as vagas, tá certo que da forma como foi feita não foi a forma adequada, porque aí vem o processo que eu falei antes de sucateamento do ensino público. Expande as vagas, mas de qualquer jeito. Então tiveram basicamente 2 modelos de escola pública, né? Essas escolas monumento, essas escolas para elite, uma escola toda bonita, pai, pum, e as escolas entre aspas, escolas presídios para os pobres, para os filhos da classe trabalhadora. Então a gente entra hoje na escola pública estadual e fala, isso aqui parece um presídio, Exato. Parece uma fundação casa. Sem contar aquelas escolas de lata que foram criadas, cara, foi na escolas minha escola, de madeira. Tá absurdo lá, muro e grade para tudo quanto é lado, e não era assim quando eu estudei. Entendeu? Então começa esse processo de criar, sim, muitas escolas, mas escolas num modelo de fábrica, né? É uma educação num modelo de fábrica, de produção, uma escala industrial. Então, 45 alunos numa sala para um professor que supostamente vai dar conta de todos, num método de ensino tradicional. Passar um texto na lousa, todo mundo copia, você tá aprendendo o que aí, tá ligado? Então, assim, também não pode ser desse jeito. A gente tem que defender a expansão das vagas para todo mundo que quiser chegar lá e se matricular. Falar, ó, aqui meu diploma do ensino médio, quero me matricular aqui na universidade. Tem que ter vaga para essa pessoa. Só que tem que ser um ensino de qualidade também. Não pode sucatear o ensino desse jeito. Agora que os pobres entraram na universidade, a gente sucateia, que foi o que o governo Bolsonaro fez, né? Começa a ver muito pobre entrando na universidade, corta bilhões de investimento para fuder com a universidade, as federais, no caso, que era as subordinadas ao governo federal. Então também não pode ser isso, né? Então tem que ter universidades públicas, gratuitas e de qualidade. É isso. Entendi. E isso, né, depende somente de interesses políticos de quem está no poder, que atualmente não tem interesse nenhum disso.